Eu estava em um relacionamento há 8 anos. 8 anos, gente. Não é pouco tempo. Morávamos juntos há 3 anos, dividíamos contas, sonhos, planos de futuro. Eu realmente achava que conhecia esse homem melhor do que ele conhecia a si mesmo. Conhecia seus gostos, seus medos, suas manias, até o jeito que ele roncava quando estava muito cansado. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Na quinta-feira passada, ele me acordou com café na cama. Café do jeito que eu gosto, com leite vaporizado e uma pitada de canela. Ele estava carinhoso, me beijou na testa, acariciou meu cabelo, nada fora do normal. Era assim que nossa rotina funcionava há anos. Ele era um namorado atencioso, pelo menos na maioria das vezes. Então ele me contou que teria uma comemoração no trabalho naquela noite. O chefe dele tinha conseguido uma promoção e a equipe ia fazer uma pequena festa para comemorar. Vai ser bem pequeno, amor, ele disse, evitando um pouco o meu olhar. Só para os mais íntimos da equipe mesmo. Eu achei estranho ele falar íntimos, porque geralmente ele dizia pessoal mais próximo ou a turma, mas não dei muita importância. Ofereci para ir junto porque eu adorava os eventos da empresa dele. Conhecia todo mundo, sempre me dava bem com os colegas dele, mas ele disse que seria chato, que eu ia ficar entediada, que era melhor eu ficar em casa descansando. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Em 8 anos, ele nunca me deu motivos sérios para desconfiar. Tinha aquelas coisinhas bobas que todo casal tem, mas nada grave. Ele nunca tinha mentido sobre onde estava ou com quem estava. Pelo menos não que eu soubesse. Então eu dei um beijo nele, disse que estava tudo bem e que voltasse cedo porque no dia seguinte era sexta e a gente podia fazer alguma coisa juntos. Passei o dia inteiro preparando uma surpresa para quando ele voltasse. Fui ao mercado, comprei ingredientes para fazer um risoto de camarão que ele adorava. Coloquei velas na mesa da sala, escolhi uma playlist romântica, arrumei a casa inteira. Queria que quando ele chegasse da festa, mesmo que tivesse sido sem mim, a gente pudesse ter um momento especial juntos. Era meu jeito de participar da comemoração, mesmo estando ausente. Fui até a casa do meu pai e peguei uma garrafa de vinho argentino que estava guardando há meses para uma ocasião especial. Um Malbec custou R$ 200, caríssimo para o nosso padrão, mas eu achava que valia a pena. Pensei que mesmo não tendo ido à festa, a gente podia fazer nosso próprio brinde em casa. Esse vinho ia ser o toque especial da noite. Ele saiu de casa às 5:30 da tarde. Eu estava na janela da sala quando ele entrou no carro. Reparei que ele estava mais arrumado que o normal. Camisa social nova, perfume que só usava em ocasiões especiais, cabelo bem penteado. Para uma festinha simples no trabalho, ele estava bem produzido. Mas, de novo, não dei muita importância. Pensei que talvez ele quisesse causar boa impressão no chefe, já que era uma comemoração da promoção dele. As horas foram passando e eu fui ficando cada vez mais ansiosa para ele voltar. Terminei de fazer o jantar por volta das 7:30 e fiquei esperando. Às 8, mandei uma mensagem. Tudo bem aí? Como está a festa? Ele visualizou na hora, mas não respondeu. Achei estranho porque ele sempre respondia minhas mensagens, mesmo quando estava ocupado. Pelo menos um tudo bem ou um emoji ele mandava. Foi aí que comecei a reparar na música alta vinda da casa ao lado. Nosso vizinho, que mal me cumprimentava quando a gente se encontrava no mercado, aparentemente também estava dando uma festa. Pensei, que coincidência, todo mundo comemorando hoje. Mas quando fui até a janela da cozinha para ver o movimento, comecei a reconhecer os carros estacionados na rua. Gente, eu reconheci o carro do chefe dele. Reconheci o carro de pelo menos 3 colegas de trabalho. E quando olhei melhor, reconheci o carro dele também. Meu coração disparou. Não podia ser. Ele não foi para uma festa no trabalho, ele foi para a casa do nosso vizinho, uma festa da qual eu tinha sido deliberadamente excluída. Nesse momento, a ficha caiu. Ele tinha mentido na minha cara. Não era uma festa pequena e íntima no trabalho. Era uma festa na casa do vizinho. E aparentemente todo mundo da empresa dele tinha sido convidado, menos eu. Eu, que era namorada há 8 anos, que conhecia todos eles, que sempre participava dos eventos sociais da empresa, comecei a stalkear as redes sociais deles como uma louca. Instagram, Facebook, WhatsApp, procurava qualquer evidência do que estava acontecendo. Foi quando lembrei da conta da assistente administrativa da empresa, uma menina que sempre postava stories de tudo. Se tinha festa, ela postava. Entrei no Instagram dela e lá estavam os stories. Primeiro story, drinks coloridos numa mesa. Segundo story, foto em grupo com colegas de trabalho todos arrumados e sorridentes. E lá estava ele, meu namorado, sorrindo, com uma cerveja na mão, ao lado de pessoas que eu reconhecia da empresa. Terceiro story, vídeo do ambiente.
Era claramente a área de lazer da casa do vizinho. Eu reconheci a churrasqueira, a piscina, toda a área gourmet que já tinha visto por cima do muro. Gente, nesse momento eu não senti tristeza. Eu senti uma raiva que nunca tinha sentido antes na minha vida. Não era só mentira, era humilhação. Era saber que todas aquelas pessoas sabiam que eu existia, que eu era namorada dele, mas que por algum motivo eu não era bem-vinda ali. Era como se eu fosse um segredo sujo, algo que ele precisava esconder dos amigos. Quando eu estava processando tudo isso, o telefone tocou. Número desconhecido, atendi pensando que podia ser ele ligando de outro telefone, para me dar alguma desculpa. Mas não era. Era uma mulher que disse que trabalhava com ele e que queria saber se eu podia levar o vinho argentino que ele tinha comentado que tínhamos em casa. Ela queria fazer um brinde especial para o chefe. Gente, a audácia! A pura audácia da situação. Ele me excluiu da festa, mas ainda assim esperava que eu participasse dela fornecendo bebida. Cara, como se eu fosse uma espécie de fornecedora de vinhos premium, não a namorada dele. Como se minha única função fosse suprir as necessidades da festa da qual eu não era digna de participar. Por um momento, pensei em desligar o telefone e fingir que nada tinha acontecido. Podia fazer de conta que não sabia de nada, esperar ele chegar em casa e confrontá-lo em particular. Mas aí, pensei melhor. Por que eu tinha que proteger ele da situação constrangedora que ele mesmo criou? Por que eu tinha que facilitar a vida dele depois que ele mentiu na minha cara? Disse pra mulher que eu levaria o vinho. Ela ficou super animada, me deu o endereço exato, que eu já sabia, óbvio, e disse que estariam esperando. Desliguei o telefone e fiquei parada por alguns minutos, planejando o que fazer. Eu tinha duas opções. Ou chegava lá como a namorada traída e humilhada, fazendo escândalo e saindo como a louca da história. Ou chegava como a mulher forte e elegante que eu sempre fui, mantendo a dignidade, mas deixando claro que não era otária. Escolhi a segunda opção. Fui para o quarto e escolhi um vestido preto simples, mas que me valorizava. Nada muito produzido, mas definitivamente não casual. Passei um batom vermelho discreto, não pela sedução, mas pela confiança. Arrumei o cabelo Bodify Perfume. Se eu ia aparecer nessa festa, ia aparecer impecável. Peguei a garrafa de Malbec e coloquei numa sacola de presente bonita, com papel de seda. Se eles queriam vinho, eu ia entregar da forma mais elegante possível. Não ia dar motivos para ninguém dizer que eu estava sendo dramática ou descontrolada. Ia ser a perfeita lady, mesmo na situação mais humilhante da minha vida. Antes de sair, gravei um áudio para minha melhor amiga contando rapidamente a situação e dizendo onde eu estava indo. Sempre tenha um backup, né? Se a situação fugisse do controle, pelo menos alguém saberia onde eu estava e o que tinha acontecido. Cheguei na casa do vizinho às 9h45 da noite. A festa estava em pleno andamento. Música, risadas, pelo menos 15 carros na rua. Para uma festa pequena e íntima, estava bem movimentada. 15 carros significavam no mínimo 30 pessoas. Íntima pra caramba, né? Fiquei no carro por alguns minutos, observando pela janela. Conseguia ver algumas pessoas na área gourmet, incluindo ele que estava rindo de algo que alguém tinha contado. Ele estava se divertindo de verdade. Não era uma festa chata de trabalho que ele estava aguentando por educação. Era uma festa de verdade, com pessoas que ele gostava, e ele estava genuinamente feliz. Sem mim. Foi aí que vi uma mulher loira se aproximar dele e colocar a mão no braço dele. Era a nova gerente de marketing da empresa, uma mulher bonita, solteira, ambiciosa, sempre muito simpática comigo quando nos encontrávamos nos eventos da empresa. Agora eu entendia o porquê da simpatia excessiva. E talvez entendesse também o porquê de eu não ter sido convidada para essa festa. Respirei fundo, peguei a sacola com o vinho e saí do carro. Hora do show, toquei a campainha e um homem que eu não conhecia atendeu. Provavelmente o próprio vizinho. Ele estava surpreso, mas simpático. Disse que eu devia ser a pessoa do vinho e me convidou para entrar. Agradeci pelo convite, com toda a ironia que consegui colocar na voz, mas ele não percebeu. Entrei na área da festa e a primeira coisa que notei foi como todo mundo parecia se conhecer bem. Não era uma festa de trabalho casual, era um grupo de amigos. Ele tinha um grupo de amigos que eu não conhecia, uma vida social paralela, da qual eu estava completamente excluída, 8 anos juntos e descobrindo que metade da vida dele era um mistério para mim. Fui recebida por algumas pessoas que não conhecia, mas que pareciam saber quem eu era. A mulher que tinha me ligado se aproximou super animada, agradecendo por eu ter vindo e elogiando o vinho quando tirou da sacola. Algumas pessoas se aproximaram para ver, e eu aproveitei para me posicionar estrategicamente num local onde ele inevitavelmente me veria quando se virasse. Paciência. Timing é tudo. Aceitei uma taça de prosecco que alguém me ofereceu e fiquei observando a dinâmica da festa.
Realmente eram todos amigos. Conversavam sobre assuntos pessoais, faziam piadas internas, tinham uma intimidade que vinha de convivência. Não era só um happy hour pós-trabalho, era um círculo social estabelecido. Foi aí que ele se virou para pegar uma cerveja e me viu. Gente, a expressão no rosto dele foi impagável. Surpresa, pânico, confusão, tudo ao mesmo tempo. Quase engasgou com a cerveja que estava bebendo. Perguntou o que eu estava fazendo ali, como se eu fosse um fantasma que tinha aparecido para assombrá-lo. Respondi calmamente que a colega dele tinha me ligado pedindo vinho e que eu tinha vindo trazer. Simples assim. Ela se aproximou confirmando que tinha sido ideia dela. Que ele tinha comentado sobre nosso vinho argentino e ela achou que seria uma surpresa legal pedir para eu levar. A cara dele quando percebeu que tinha sido armado pela própria colega foi hilária. Ele olhou para ela como se ela tivesse acabado de arruinar a vida dele. O que, tecnicamente, ela tinha feito. A gerente de marketing se aproximou também, cumprimentando com um sorriso forçado, dizendo que era uma surpresa me ver ali. Concordei que também estava surpresa de estar ali. Muito surpresa. Ele tentou me interromper, dizer que ia me explicar tudo, mas eu não deixei. Comecei a falar em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, mas sem gritar. Disse que era namorada dele há 8 anos e que tinha trazido o vinho porque tinham me pedido. Disse que achava estranho, já que ele tinha me dito que não podia vir na festa porque era só para os mais íntimos. O ambiente da festa mudou completamente. A música ainda tocava, mas mais baixo. Conversas paralelas cessaram. Todo mundo estava prestando atenção no que estava acontecendo. Alguns discretamente pegaram os celulares, provavelmente gravando ou mandando mensagens sobre o drama que estava se desenrolando. Continuei falando, mantendo o tom controlado, mas deixando claro o absurdo da situação. Como é que eu, que morava com ele, que dividia a cama e as contas, não era íntima o suficiente para estar ali? Mas o vizinho, que mal me cumprimentava no mercado, era. Todas as atenções se voltaram para ele. Ele estava visivelmente suando, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Pediu para conversarmos em casa, longe de todo mundo. Mas eu questionei. Agora ele se importava com um na frente de todo mundo? Quando mentiu na minha cara, não se importou. Quando me deixou em casa preparando o jantar romântico enquanto se divertia aqui, não se importou. A gerente de marketing tentou intervir, sugerindo que conversássemos em particular. Mas eu não ia deixar passar. Perguntei se ela não trabalhava com eles, se não era uma festa do trabalho. Ela confirmou que o vizinho não trabalhava na empresa. Pronto, peguei ele na mentira na frente de todo mundo. Deixa eu entender melhor, eu disse. Essa não é uma festa do trabalho. O vizinho não trabalha com vocês. Mas você me disse que era uma comemoração da promoção do chefe, só pros mais íntimos da equipe. Silêncio sepulcral. Ele sabia que tinha sido pego. Então você mentiu. Continuei. Você olhou na minha cara e mentiu. Você me disse que era uma coisa quando era outra completamente diferente. Foi aí que a colega que tinha me ligado, tentando ajudar, mas piorando tudo, disse que na verdade a festa era de aniversário do vizinho, que também coincidiu com a promoção do chefe, então resolveram comemorar as duas coisas juntas. Ele fechou os olhos, sabendo que cada palavra dela estava cavando mais fundo o buraco onde ele tinha se metido. Aniversário, eu repeti lentamente. Então deixa eu entender melhor ainda. Você foi convidado para o aniversário do nosso vizinho. Nosso vizinho, que em 3 anos morando aqui, nunca me cumprimentou direito. Nunca nos convidou para nada. Nunca foi convidado para os nossos churrascos. Esse vizinho te convidou para o aniversário dele. Você aceitou, mas não me convidou para ir junto. Preferiu mentir e dizer que era uma festa de trabalho. O constrangimento no ar estava palpável. Algumas pessoas começaram a se afastar discretamente. Outras ficaram plantadas observando como se fosse um episódio de reality show. Eu continuei, porque agora não tinha volta, e mais. Prossegui. Não só você preferiu vir sozinho, como ainda comentou com os colegas sobre nosso vinho caro, sabendo que alguém podia me ligar pedindo para trazer. Ou seja, eu não era boa o suficiente para participar da festa, mas meu vinho era. Gente, nesse momento eu vi nos olhos dele que ele sabia que tinha perdido. Não tinha desculpa, não tinha explicação que fizesse sentido. Ele tinha sido pego numa mentira ridícula e humilhante na frente de pessoas que ele queria impressionar. Ele tentou se aproximar, colocar a mão no meu braço, mas eu me afastei. Não, eu disse, não me toca agora. Você teve 8 anos para me tocar com carinho, com respeito. Teve 8 anos para me incluir na sua vida, para me tratar como prioridade. E escolheu me tratar como se eu fosse um estorvo. A gerente de marketing tentou falar alguma coisa, mas eu a interrompi. E você? Disse olhando diretamente para ela, você sabia que ele tinha namorada. Você me conhece. Você sabia que ele estava mentindo para mim ao vir aqui. E não só não disse nada,
Como ainda ficou toda simpática, colocando a mão no braço dele quando pensou que ninguém estava vendo. Ela ficou vermelha, gaguejando tentativas de negação, mas todo mundo tinha visto, inclusive eu, da janela do carro. Foi aí que eu tive a ideia mais genial da minha vida. Ou a mais cruel, dependendo do ponto de vista. Sabe de uma coisa? Eu disse, pegando a garrafa de vinho das mãos da colega. Vocês querem fazer um brinde? Vamos fazer um brinde então. Peguei uma faca que estava na mesa de aperitivos e abri a garrafa ali mesmo. O barulho da rolha saindo chamou a atenção de quem ainda não estava prestando atenção na nossa situação. Eu gostaria de propor um brinde, disse em voz alta, levantando a garrafa. Um brinde à honestidade. A coragem de falar a verdade, mesmo quando dói. A dignidade de não aceitar migalhas de quem deveria nos dar o prato principal. Algumas pessoas pareciam não saber se riam ou se escondiam. Eu continuei, um brinde a saber reconhecer quando alguém não te merece. Quando alguém te trata como segunda opção, como plano B, como um vinho caro que serve para impressionar os outros, mas não para dividir com quem ama. Derramei um pouco do vinho no chão, como se fosse uma libação. E principalmente, continuei, um brinde a ter coragem de ir embora. Porque às vezes a melhor festa é aquela que você não fica. Deixei a garrafa na mesa e me virei para ele uma última vez. 8 anos, eu disse. 8 anos da minha vida. 8 anos acreditando que você me amava de verdade, que eu era a prioridade, que construíamos algo juntos. 8 anos para descobrir que você me trata como um acessório descartável. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Não quero ouvir desculpas. Não quero ouvir explicações. Não quero ouvir promessas de que vai mudar. Você é um homem de 35 anos. Se até agora não aprendeu a respeitar quem ama, não vai aprender agora. Me virei para os convidados, que estavam todos em silêncio absoluto. Pessoal, obrigada pela hospitalidade. Desculpem o show, mas às vezes algumas coisas precisam ser ditas em público mesmo, principalmente quando são escondidas em particular. Olhei para a gerente de marketing uma última vez. E quanto a você, pode ficar tranquila. Ele está livre agora. Não vai mais precisar mentir para namorada nenhuma quando quiser ficar com você. Saí da festa de cabeça erguida, sob o silêncio mais constrangedor que já presenciei na vida. Ninguém falou nada. Ninguém tentou me parar. Ninguém tentou defender ele. Acho que todo mundo entendeu que ele estava errado e que mereceu cada palavra que ouviu. Entrei no carro e dirigi para casa. Não chorei. Não gritei. Não quebrei nada. Senti uma sensação estranha, quase de alívio. Como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Como se eu finalmente tivesse feito algo por mim, defendido minha dignidade, mostrado meu valor. Cheguei em casa e recolhi todas as coisas dele. Roupas, objetos pessoais, documentos. Coloquei tudo em malas e deixei na garagem. Mudei a senha do Wi-Fi, tranquei a porta por dentro e mandei uma mensagem para ele. Suas coisas estão na garagem. Não precisa bater na porta. Não quero conversar. Ele chegou em casa por volta da meia-noite. Bateu na porta, ligou várias vezes, mandou mensagens. Eu não respondi nada. Ouvi quando ele pegou as malas e foi embora. Só então eu chorei. Não de tristeza, mas de desabafo. Chorrei pelos 8 anos que dediquei a alguém que não me valorizava. Chorrei pela confiança que foi quebrada. Chorrei pela mulher que eu era antes de descobrir meu próprio valor. No dia seguinte, a história já estava rodando nas redes sociais. Alguém na festa tinha gravado partes do confronto e postado. Viralizou. Vinho da dignidade chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Recebi centenas de mensagens de apoio, de mulheres que tinham passado por situações parecidas, de pessoas que admiraram minha postura. Claro que também recebi críticas, gente dizendo que eu tinha exagerado, que tinha exposto ele desnecessariamente, que deveria ter conversado em particular. Mas vocês sabem que eu penso, quem mente, quem humilha, quem desrespeita, não merece a proteção da privacidade. Não quando essa privacidade é usada para perpetuar o desrespeito. 3 dias depois, ele mandou um texto enorme pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um idiota, que queria conversar, que me amava e que podia explicar tudo. Eu li, respirei fundo e respondi uma única palavra: não. Porque sabe, o que eu aprendi com tudo isso? Que algumas pessoas só valorizam o que têm quando perdem. Que algumas pessoas só pedem desculpas quando são pegas. Que algumas pessoas acham que amor é sinônimo de disponibilidade incondicional. Mas não é. Amor é respeito. Amor é inclusão. Amor é querer dividir os momentos bons com quem você ama. Amor é não ter vergonha de quem você escolheu para estar ao seu lado. Amor é não esconder, não mentir, não humilhar. E se a pessoa que está com você não entende isso, então ela não te ama de verdade. Ela te usa, ela te mantém como plano B, como opção de segurança, como companhia para as horas solitárias. A festa continuou sem mim por 8 anos.
Eu só não sabia. Achava que éramos uma equipe, que construíamos algo juntos, que eu era prioridade na vida dele. Mas eu era só a pessoa que estava lá quando ele chegava em casa, que dividia as contas, que fornecia estabilidade emocional e financeira. Vocês querem saber o que aconteceu depois? 2 semanas depois da festa, descobri que ele estava saindo com a gerente de marketing há 4 meses. 4 meses. Gente, a festa não foi o início de nada. Foi apenas o momento em que eu descobri o que já estava acontecendo há tempo. Ele não me excluiu da festa para me proteger de uma situação chata. Ele me excluiu para poder ficar com a amante sem constrangimento. Eu não era íntimo o suficiente para estar na festa, mas ela era íntima o suficiente para estar na minha vida sem eu saber. Quando soube disso, não senti nem raiva. Senti pena. Pena dele, que abriu mão de 8 anos de história de uma pessoa que o amava de verdade, que estava construindo algo sólido com ele, por uma aventura de 4 meses. Pena dela, que aceitou ser a outra, que aceitou um homem que era capaz de mentir e trair quem mais confiava nele. Mas principalmente, senti gratidão. Gratidão por ter descoberto antes de casar, antes de ter filhos, antes de desperdiçar mais anos da minha vida com alguém que não me merecia. Gratidão por ter tido coragem de confrontar a situação, em vez de fingir que não sabia. Gratidão por ter mostrado meu valor em vez de aceitar migalhas. Hoje, 6 meses depois, eu tô sozinha, mas não solitária. Estou solteira, mas não desesperada. Estou descobrindo quem eu sou sem precisar me adaptar aos gostos, vontades e mentiras de outra pessoa. Mudei o visual, voltei a estudar, comecei a viajar sozinha, retomei amizades que tinha negligenciado durante o relacionamento, voltei a fazer terapia, aprendi a cozinhar pratos que ele não gostava, redecoro a casa do meu jeito, compro vinhos caros e bebo sozinha, brindando as pequenas vitórias do dia a dia. E vocês sabem, a melhor parte, eu nunca mais me questionei se estava fazendo algo errado quando alguém me exclui. Nunca mais aceitei ser tratada como segunda opção. Nunca mais fiquei quieta quando alguém tentou me diminuir. Porque eu aprendi que a pessoa certa não vai te esconder. A pessoa certa vai querer te mostrar para o mundo inteiro. A pessoa certa não vai inventar desculpas para te deixar de fora. A pessoa certa vai fazer questão da sua presença. E se você está vivendo uma situação parecida, se está aceitando migalhas de alguém que deveria te dar o prato principal, se está sendo tratada como plano B por alguém que deveria te tratar como prioridade, eu tenho um conselho. Não aceite. Não aceite ser a pessoa que fica em casa enquanto seu parceiro se diverte sem você. Não aceite ser excluída dos círculos sociais dele. Não aceite ser escondida, diminuída, tratada como inconveniente. Você merece alguém que tenha orgulho de estar com você. Você merece alguém que queira te incluir em todos os aspectos da vida dele. Você merece alguém que não minta pra você, que não te humilhe, que não te trate como se você fosse dispensável. E se a pessoa que está com você não te dá isso, então ela não te merece. Simples assim. A festa da vida é grande demais para você ficar de fora. E se alguém não quer te levar junto, então encontre alguém que faça questão da sua companhia. Ou melhor ainda, faça sua própria festa. Porque no final das contas, a melhor festa é aquela onde você é a protagonista, não a coadjuvante. É aquela onde você é celebrada, não tolerada. É aquela onde você é prioridade, não afterthought. Ele disse que seria só para os mais íntimos, mas esqueceu que a pessoa mais íntima da vida dele deveria ser eu. Esqueceu que 8 anos de relacionamento deveriam valer mais que 4 meses de aventura. Esqueceu que quem ama não esconde, não mente, não humilha. Mas tudo bem, eu não esqueci. Eu aprendi. E agora eu sei exatamente o que mereço e o que não vou mais aceitar. A garrafa de vinho custou R$ 200. A lição de dignidade que aprendi naquela noite não tem preço. E vocês? O que acham? Eu exagerei. Deveria ter conversado em particular? Ou fizeram bem em expor a situação? Porque eu tenho certeza de uma coisa. Se eu não tivesse ido naquela festa, se não tivesse confrontado a situação, eu ainda estaria sendo enganada até hoje. Às vezes, algumas verdades precisam ser ditas em público mesmo, principalmente quando são escondidas em particular há tanto tempo. O vinho acabou, a festa terminou, mas a lição ficou. Nunca aceite ser tratada como menos do que você vale. Nunca aceite migalhas de quem deveria te dar abundância. Nunca aceite ser plano B de ninguém, porque você não nasceu para ser coadjuvante na vida de ninguém. Você nasceu para ser a protagonista da sua própria história. E se alguém não consegue enxergar isso, então o problema não é seu. O problema é de quem não sabe reconhecer um diamante quando tem na mão. Essa é minha história, essa é minha lição, essa é minha verdade. Ele disse que seria só pros mais íntimos. Até o vizinho foi, menos eu. E ainda me ligaram pedindo o vinho da celebração. Mas no final, quem mais celebrou fui eu. Celebrei minha liberdade, minha dignidade e meu valor.